tive uma infância muito difícil, né? Muito assim, de perseguição, muitas situações, né? E uma adolescência que não foi nem um pouco fácil. Eu engravidei aos 17 anos de um rapaz e achando que ele poderia, né, me assumir, que a gente pudesse ter uma família, por eu já namorar com ele há algum tempo, né, mais ou menos numa fase de uns 3 anos, ele não aceitou a minha gravidez. E ele me abandonou na hora que eu mais precisava dele. Quem é o pai e a mãe que quer ver uma filha, né, menor, grávida, sem casar? Todo o sonho de um pai e de uma mãe é ver uma filha se casando, construindo uma família. E o meu caso foi o inverso. Eu acabei engravidando. E quando eu contei para minha mãe, ela ficou muito decepcionada. E ela falou que o único meio que ela via naquele momento era eu sair de casa. Não tinha para onde ir, não tinha trabalho, as pessoas não empregavam naquela época menores, ainda grávida, né? Como eu não tinha apoio da minha família e muito menos do meu namorado, eu pedia para as pessoas deixar eu fazer uma faxina, ajudar elas em alguma coisa em troca de um prato de comida, de uma roupa, ou até mesmo alguma coisa para a criança que estava para nascer, porque eu não tinha nada, eu não tinha condições financeiras, eu podia fazer outra coisa, eu não sei isso mesmo. Então, eu batia de porta em porta, fui em várias casas, em prédios, pedindo para as pessoas me dar uma oportunidade de trabalho. Eu não queria nada a não ser mesmo me alimentar. Até o ponto que eu fui morar num parque de diversão, eu pedi abrigo, pedi ajuda, porque eu fiquei sabendo que eles precisavam de uma pessoa para trabalhar lá, para manusear o parque, para poder ajudar com a limpeza, com a manutenção dos brinquedos. E eu fui para lá. Até então ninguém sabia que eu estava grávida, sendo que eu já estava até de 4 meses de gravidez. E nesse período, foi um período muito difícil, porque o parquinho de diversão saiu de uma cidade, passou para outro. Eu acompanhei eles, fiquei morando dentro de um trailer. Eu cozinhava para os peão, né, para o pessoal que trabalhava no parque, e ajudava na bilheteria. Na hora que o parquinho estava em movimento, eu vendia os bilhetes, punha os brinquedos para funcionar. Só que chegou uma hora, minha barriga apareceu, o dono do parquinho soube, eu além de ser menor de idade, o que eles falaram para mim? Que eu não poderia mais ficar lá. A minha filha chegou a nascer, eu estava até na rua nessa época que ela nasceu. Eu cheguei de novo, né, pedi abrigo. E eu fui até a casa da minha sogra pedindo ajuda para ela, porque ela queria muito, né, a criança, no caso, que era uma menina, era a primeira neta dela. E eu fui lá pedir abrigo. Os primeiros dias ela ainda me aceitou lá, mas depois ela acabou tomando a menina de mim e não me quis mais na casa dela. Ela me colocou pra rua e eu não pude mais ficar lá. E após eu deixar a minha filha na casa da minha sogra, eu fiquei na rua outra vez, porque não tinha pra onde ir, não estava trabalhando. Aí, infelizmente, nessa andança toda, que nem um andarilho, eu acabei comendo comida estragada, resto dos outros, lixo, digamos assim. Fiquei nessa situação um bom período ainda. Procurando faxina, ajuda das pessoas, eu conheci uma mulher que foi uma bênção na minha vida. Ela tinha um salão de cabeleireiro e ela começou a me ensinar a profissão e começou a me ajudar com os materiais. Só que ela morava muito longe, ela teve que ir embora de São Paulo na época. Ela me doou tudo que precisava no salão, chapinha, secador, maquininha, tesoura. Ela me deu muitas ferramentas para poder trabalhar com isso. Aí um dia, eu voltando de um desses atendimentos, né, eu fui abordada por um carro
me pegaram pelos cabelos, me jogaram no chão, pegaram a minha mala, minhas coisas, e eu desesperada, eu comecei a gritar sem saber o que entender. Eles foram, deram uma ré no carro e me pegaram e sumiram comigo. Me bateram muito, me judiaram demais, me jogaram dentro de um córrego depois, e assim me deixaram numa situação assim, totalmente assim, desabilitada. E eu fiquei, acho que, tão assim, impressionada com aquilo que eu vivi, que eu tentei o suicídio. E aí foi quando eu fui parar no hospital de saúde mental. Fiz todo o tratamento, a pessoa viu que o meu problema não era mental, sim espiritual, devido a toda a sequência que eu estava vivendo na minha vida. Eles ali fizeram um tratamento, cuidaram de mim, já tinha meu segundo filho. Aí eu fui morar na Praia Grande nesse período, porque foi a época que eu queria trabalhar. E aí foi quando lá eu peguei dengue hemorrágica e descobri que eu estava grávida, mais uma vez. Só que na ultrassom não aparecia nada. Só que com isso, com tanta perca de sangue, com tanta febre, eu fui perdendo a noção, eu não conseguia mais falar, eu não me movimentava, eu não falava, eu fiquei totalmente desacordada no hospital por alguns períodos, as febres eram muito altas, me deu períodos de convulsão, e uma enfermeira, ela me tocou muito, porque eu não podia falar, eu não podia ver, assim, sentir essa situação, mas algumas coisas eu podia ouvir. E eu ouvia que ela falava muito comigo, ela intercedia muito, ela orava muito por mim. Aí eu comecei a sentir melhoras, elas começaram a ver minha recuperação. Aí elas me trocaram de quarto e começaram a cuidar mais ainda de mim. Até o momento que essa médica falou assim, olha, eu acho que é melhor ela ir para casa. E eu fui, continuei os tratamentos na minha casa e depois, no tempo determinado, eles mandaram eu voltar para o hospital, porque eles queriam induzir o parto, porque eles acharam que a criança estava morta e aquilo não poderia me causar algum tipo de sequela. Mas eu tinha fé, eu acreditava, porque eu sabia que Deus poderia fazer algo, porque se eu estava ali praticamente morta e de repente eu estava bem, já estava na minha casa, eu tinha certeza que alguma coisa poderia acontecer a respeito daquela gravidez. Meu filho nasceu lindo, perfeito, com muita saúde, e eu aprendi uma coisa, que se você quiser, você pode mudar a tua história. Se você acreditar em Deus, você pode mudar a sua história. Você vê aqui pedaços de situações que eu passei. Eu estou podendo hoje compartilhar com você momentos que eu passei. Foi dificultoso, foi ruim, foi humilhante, de muita vergonha. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus mudou o quadro da minha história. Deus, Ele fala que Ele pega as coisas velhas e Ele a transforma. Deus hoje, Ele transformou a minha vida. Hoje eu tenho 37 anos, casada, muito bem casada. Aonde que ela está, nós dois estamos juntos. É um do lado do outro. Tudo que ela vai fazer, ela me consulta. Tudo que eu vou fazer, eu consulto ela. Nós somos unidos em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma vida totalmente renovada. Minha pessoa, eu como Elisângela hoje, como uma serva de Deus que eu me coloco, assim, totalmente mudada. Tenho o meu ministério, tenho um trabalho, tenho uma boa profissão, tenho uma vida totalmente diferente do que eu tive antes. Eu quero falar uma coisa para você. Deus, Ele foi minucioso.
tudo aquilo que foi de vergonha na minha vida, Deus hoje transformou em dupla honra. Hoje eu trabalho com dependentes químicos, eu dou apoio a uma casa, né, de recuperação, que são chamadas comunidades terapêuticas, tanto masculina como feminina. Dou assistência em presídios, faço um trabalho social com as famílias hoje, dentro dos bairros, dentro das comunidades. Faço um trabalho evangelístico pelas ruas. Também eu tenho uma ONG, o Senhor me presenteou com uma ONG chamada Fome de Pão, Sede de Deus, a qual dá apoio a famílias, a adolescentes, a pessoas que não tem perspectiva de vida, pessoas que a sociedade ignora, pessoas que hoje são uma escória do mundo, são pessoas que ninguém acredita, porque o Senhor acreditou em mim. E hoje eu simplesmente faço aquilo que Deus fez por mim, que Deus acreditou em mim. Hoje meu trabalho é voltado para esse tipo de pessoa. Da onde eu vim, eu volto, mas não para ser igual, mas sim para fazer diferença.